Oi, gente. Pois é, hoje nós temos muito a falar, não é? Eu acabei demorando para fazer o meu vídeo sobre a entrevista do Lula, mas porque eu queria assistir toda a entrevista com calma, pensar sobre algo a falar e não simplesmente reagir automaticamente a uma entrevista que eu achei que tocou em vários temas com um certo grau de complexidade. Então eu queria preparar aqui um material para conversar com vocês. E mesmo assim, eu acho que eu não vou falar de tudo sobre o que foi falado na entrevista com Lula, a entrevista que ele deu para a Folha de São Paulo e o El País. Também queria comemorar, entre aspas, né, mas entre aspas não, mas assim, comemorar mesmo é, a vitória do Partido Socialista lá na Espanha, que na verdade é um partido de centro-esquerda, mas o mais importante foi que o neofascismo espanhol foi contido. Essa é uma boa notícia e eu acho que futuramente eu vou fazer mais vídeos sobre isso mais à frente. Mas o vídeo de hoje é mais centrado na entrevista do Lula. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia, tem uma sessão de diálogos com especialistas em filosofia popular às sextas-feiras. Bem, logo no início da conversa com Lula, o Lula fala que o golpe se completa com a sua prisão. Essa é uma análise interessante porque ela foi, a primeira vez que eu ouvi, está aqui no canal, numa conversa minha com o professor de História Carlos Zacarias, na sessão de diálogos. Essa é uma análise que ele tinha dito na conversa comigo. Basicamente é o seguinte, de que houve uma movimentação para implantar uma agenda profundamente antipopular, isso para derrubar a Dilma, porque a Dilma não estava cedendo ao rentismo e às grandes corporações empresariais o suficiente, ou seja, ela fez bastante concessões, desonerações e tudo mais, mas na avaliação do grande capital essas concessões não seriam suficientes, então ela precisava ser removida do poder, por isso o uso das pedaladas, que foi uma coisa, enfim, altamente questionável, pouco tempo depois deixou de ser crime, nunca nenhum governador perdeu o mandato por causa disso, nem prefeito, quer dizer, é uma coisa altamente questionável, mas de qualquer forma foi utilizado um recurso, ela não foi processada do ponto de vista criminal, não perdeu direitos políticos, tanto é que se candidatou depois, e aí, para completar o golpe soft, o golpe light que o Brasil teve, golpe pelo via jurídico-parlamentar, você tinha que tirar o Lula da jogada porque ele ainda era uma pessoa, e ainda é uma pessoa, que desfruta de muita popularidade e que uma candidatura dele poderia ter grandes chances de se eleger, mesmo sem o apoio das grandes corporações empresariais, e aí não parte dessa agenda seria revertida. Então ela precisava, para se completar, contar com a prisão do Lula. É uma análise compartilhada por outras pessoas. O Lula falou algumas coisas interessantes. Ele disse que o Supremo Tribunal votou a favor da pesquisa em células-tronco, contrariando parte do conservadorismo, a questão da união civil entre homossexuais. Então o Supremo ele teria, historicamente, na história recente do Brasil, uma coragem de rever certas coisas, e o que ele pede é que julguem ele em função das provas, em função dos atos do processo e tudo mais, e não em função de interesses políticos, enfim. Ele, logo no início da conversa também, ele começa a questionar, e ele tem outros momentos que ele faz isso, ele lança questionamentos sobre o governo Bolsonaro. Uma das coisas que ele fala ainda no início é que vai juntar 1 trilhão às custas dos aposentados. Ele questiona toda essa ideia dessa agenda tão antipopular que vai machucar a classe trabalhadora. Inclusive eu já coloquei em vídeos anteriores, sempre quando eu falo isso, tem gente que diz que essa reforma da Previdência não vai ser contra a classe trabalhadora. Eu sugiro que vocês vejam vídeos anteriores meus, na descrição tem links de economistas e especialistas em Previdência que dizem isso. Denise Gentil é uma delas, e que ela diz claramente que essa reforma da Previdência, não a reforma, essa reforma da Previdência faria exatamente isso. Então, por favor, me poupem o trabalho de ter que ficar colocando links e vão atrás procurar, tirar um pouco da preguiça do corpo e vão lá olhar, né? Quem tiver essa dúvida.
E depois o Lula fala que o importante é colocar o povo no orçamento e tirar o penduricalho da dívida do povo e a população pagar o principal. Ele está se referindo a 63 milhões de pessoas com dívida no SPC, que o Estado pode dar um desconto para que a pessoa pague o principal da dívida e não o que foi sendo adquirido depois, o que ele chama de penduricalhos, enfim, e que isso permitiria que a população voltasse a consumir e a economia iria girar. Essa é uma tese muito semelhante à perspectiva defendida pelo Ciro Gomes durante a campanha. E a gente vai voltar a falar de Ciro Gomes mais à frente, porque o Lula tem críticas e elogios interessantes a Ciro, talvez para algumas pessoas surpreendentes, mas algumas não estranhariam as críticas. Mas tem algumas coisas interessantes, né? Ele critica duramente o entreguismo do governo Bolsonaro e sua submissão ao governo dos Estados Unidos. Essa é uma crítica também parecida com a crítica do Ciro Gomes, e é uma crítica absolutamente correta ao governo Bolsonaro, essa coisa de complexo de vira-lata, de se achar inferior, de se submeter aos Estados Unidos. Foi uma fala muito boa do Lula em relação a isso. Ele fez um curso sobre Canudos. Não é? Canudos é uma experiência muito importante para a história do Brasil, inclusive para a defesa de uma possibilidade de produção cooperada, uma coisa que eu defendo muito aqui no canal. Então eu fiquei até feliz que Lula esteja estudando e vendo documentários sobre Canudos e pensando sobre Canudos, porque é uma coisa que tem muita identidade com a perspectiva que eu defendo, porque uma das coisas que a experiência de Canudos tem, a experiência de Canudos tem um elemento espiritual e tem outros elementos, mas do ponto de vista da produção, foi uma organização de produção cooperada, e eu acho que tem muito a ensinar sobre outras formas de produção que a gente deveria investir no Brasil para diminuir desemprego e ampliar a nossa participação no mercado internacional. Tem uma coisa que ele fala que eu achei bastante interessante, que eu vi que ele estava tentando... Ele fez um paralelo indiretamente, ele não citou o nome de Mandela, mas eu senti no discurso de Lula um certo paralelo com Mandela. Porque ele diz assim que ele está tentando sair, ficar com menos raiva, não alimentar o ódio, não deixar... Se pessoas na idade dele, quando passam a odiar, vivem menos, acabam morrendo. E eu vi um paralelo muito grande com Nelson Mandela. Explico. Nelson Mandela ficou conhecido depois de sair da prisão e vivendo o sistema de apartheid, que é uma situação muito diferente da nossa, mas envolvia autoritarismo, e nós temos o nosso histórico autoritarismo estatal aqui, né? Então, é uma situação completamente diferente, mas ele tem a semelhança de ambos terem ficado presos, não é? Durante um determinado período. E Mandela saiu e chegou a ser presidente, e ele mostra que estaria disposto a, se uma vez sair, tentar a presidência. Ele até vai e volta nessa questão. E aí ele cita os Estados Unidos, onde tem dois candidatos mais velhos do que o Lula à presidência, que é o Bernie Sanders e o Joe Biden. Ele não cita os nomes, mas ele fala sobre candidatos à presidência nos Estados Unidos com idade mais avançada do que a dele. O próprio Donald Trump, se não me engano, é mais velho do que Lula. Se eles podem, por que ele não, né? Futuramente. Ele lembra dos apoiadores que estão com ele lá desde o início da sua prisão, que a primeira cachaça vai ser com eles, que não sabe como é que vai agradecer a eles. E agora nós chegamos numa coisa muito interessante, que ele fala sobre o ódio no mundo inteiro, que a política está sendo demonizada. E ele faz uma análise que eu concordo parcialmente, que a ascensão, ele não chama assim de neofascismo, mas quando ele fala do ódio, eu imagino que ele esteja pensando nisso. Dessa extrema-direita, dessa direita virulenta, agressiva, cheia de ódio, ela está se espalhando no mundo todo. E eu falei no início desse vídeo que na Espanha, os espanhóis, felizmente, a Espanha, que tem uma história muito bonita, durante a Guerra Civil teve um período
em que os anarquistas anarquistas de esquerda controlaram a Espanha e tentaram justamente rechaçar o fascismo, né? E também o stalinismo. Infelizmente depois eles não conseguiram manter o poder. É uma coisa, Lula avalia que é uma coisa que está acontecendo no mundo todo. E é verdade. E tem a ver com a demonização da política. Por isso que a gente vê em vários lugares do mundo pessoas que se dizem contra a política chegando ao poder. Só que não é só isso. E por isso que eu disse no início que eu concordo parcialmente com a análise do Lula. Existe um outro motivo que levou à ascensão do neofascismo no mundo, que além da demonização da política, tem a ver com um certo fracasso da aliança entre grandes corporações empresariais e governos de centro, seja centro-direita, seja centro-esquerda. E qual é esse fracasso? É quando você cria uma economia que se estabelece em cima dessa aliança, a desigualdade ela é potencializada. E com o aumento da desigualdade e com a incapacidade dessa economia de gerar uma alternativa para ampliação do pleno, para ter pleno emprego e para se ter não só a garantia de direitos sociais, que isso nos países europeus existe, mas a garantia de pleno emprego, ampliação do poder da classe trabalhadora. Na verdade, essa aliança entre centro-direita e grandes corporações empresariais e centro-esquerda e grandes corporações empresariais, que esses partidos que tentam ser conciliadores, isso ao longo do tempo teve o efeito de ampliar a concentração de renda e faz a população, no primeiro momento que há uma crise ou algum problema, se voltar para uma alternativa mais autoritária, mais violenta, mais agressiva e tenta colocar culpa pelo seu sofrimento em algum grupo marginalizado. Então, por exemplo, na Espanha, os culpados para a direita são os muçulmanos. Aqui no Brasil, a nossa direita resolveu culpar os males da sociedade nos gays, nas feministas, no supostamente politicamente correto. Quer dizer, você sempre encontra a direita colocando a culpa em alguém. Aqui no Brasil se usou muito o comunismo, o fantasma da Guerra Fria, foi utilizado aqui no Brasil como o provedor de todos os males, quem estava causando os problemas. E aí essa direita, através do ódio em relação a algum grupo, nos Estados Unidos foram os imigrantes latinos, foi o que o Donald Trump utilizou. A gente pode ir de país em país, sempre a mesma coisa, ou seja, sempre essa extrema-direita usa o ódio em relação a algum grupo para colocar toda a culpa dos males nele, desvia a atenção e não trata do fato de que a sociedade, sendo muito desigual, tendo muito desemprego e tendo a fragilidade de não ter uma produção local própria, quer dizer, esse capitalismo contemporâneo ele tem essa característica de desviar a produção para lugares onde os salários são menores. Então você tem muita produção acontecendo na China, na Tailândia, na Índia, com salários muito baixos, e você desindustrializa os países inicialmente industrializados, onde a industrialização inicialmente aconteceu. Então, esse é o fator fundamental que está jogando essas pessoas ao desespero, jogando essas pessoas pelo ódio, a culpar alguém e a aderir à extrema-direita e ao chamado populismo de direita no mundo todo. Não é apenas a demonização da política, tem esse outro fator muito, muito importante. Aí ele comenta sobre, ele bate em Bolsonaro, dizendo que o problema dele também é a família dele, que é totalmente desgovernada. Ele tem o vice como inimigo, o Mourão. Ele fala que o Bolsonaro está querendo dizer que vai trazer a nova política, mas na verdade está praticando a velha política. Tem um elemento muito forte de desgoverno no governo Bolsonaro, e quem dita as regras do governo é predominantemente o Guedes. Mas aí uma coisa que o Lula fala, que eu concordo muito, é que o governo Bolsonaro é um governo que ele é em parte desgovernado por causa dessas crises, mas ele é em parte desgovernado porque tem uma contradição muito grande de interesses. E isso é verdade, os interesses do Guedes são completamente contraditórios com os interesses do agronegócio. E ambos apoiaram Bolsonaro.
Guedes e sua linha liberal e o agronegócio. São interesses contraditórios. O agronegócio quer subsídios, Guedes quer cortar subsídios. O interesse membros da indústria que apoiaram o bolsonarismo, especialmente do grande capital, eles querem investimento do Estado em estrutura e na indústria nacional. O Guedes quer a penetração do capital estrangeiro e facilidades para o capital estrangeiro. Quer dizer, são interesses completamente contraditórios e isso contribui muito para a fragilização do governo. Sobre partidos políticos, ele diz que quem acabou foi o PSDB nessas últimas eleições. E aí tem muitas outras coisas aqui que eu vou deixar para uma segunda parte dessa análise dessa entrevista, porque já estamos com 15 minutos de vídeo e eu não quero fazer vídeos muito longos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou separar aqui e a segunda parte eu vou abordar os outros pontos da entrevista. Então eu vou segmentar esse vídeo, não é? E não vou abordar tudo em um vídeo só, porque foi uma entrevista de quase 2 horas e muito densa em termos de conteúdo. Então eu vou deixar minha análise para amanhã, para fazer a análise da segunda parte. Quero dizer para vocês que foi uma entrevista muito, muito interessante. Lula mostrou muita firmeza, né, muita clareza em relação à situação do Brasil atual. E, embora eu complemente alguns aspectos da análise, vocês estão vendo aqui, eu acho que a análise dele tem muitos pontos corretos. O que é interessante perceber que ele está... como a própria repórter disse, acompanhando, vendo televisão, vendo jornal, lendo. Então ele está se mantendo bastante atualizado. Isso ficou bem evidente durante a entrevista. Você percebe que ele está por dentro de tudo que está acontecendo, né? Enfim, gente, se vocês gostam do que eu faço aqui no canal, se inscrevam, dêem um like, compartilhem e se lembrem sempre de considerar apoiar a gente no Apoia-se. Vai ter um link no comentário destacado se vocês quiserem apoiar a gente para estimular que a gente continue fazendo esse trabalho aqui de análise política no canal A Nova Máquina do Tempo. Eu agradeço muito e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.